No Rio Grande do Sul, em 2022, foram 1.708 vítimas fatais em acidentes de trânsito, segundo dados do Detran. Em 2023, nos 2 primeiros meses, 252 pessoas morreram nas estradas. Um levantamento feito pelo portal BBC News, a partir de dados do Sistema Único de Saúde, indica que existe um perfil principal das vítimas. São motociclistas, jovens e indivíduos do sexo masculino. A campanha nacional Maio Amarelo vem para reforçar a educação para o trânsito e a atenção pela vida, já que o Brasil é o 5º país no ranking mundial de vítimas. E para falar sobre esse assunto, nós conversamos de forma virtual com a diretora institucional do Detran RS e também presidente da Fundação Tiago Gonzaga, Diza Gonzaga. A chefe do gabinete da Empresa Pública de Transporte e Circulação, EPTC, Giovana Albo Rez. E o diretor do Portal do Trânsito, Celso Alves Mariano. Com a Diza e com o Celso, nós já tivemos outros programas, outras oportunidades para trabalhar esta questão que precisa ser enfrentada, né, Diza, Giovana e Celso, mas que sempre nos traz, né, um grande desconforto, porque nós estamos falando de vítimas fatais do trânsito nas cidades e nas estradas. E nós estamos agora com uma última informação, agora de meio-dia, de que 4 pessoas morreram entre ontem à noite, né? Portanto, terça à noite até hoje, meio-dia desta quarta-feira. Diza, tu estás já há alguns anos como diretora do Detran. Fala um pouquinho do trabalho que tu realizas aí no departamento, para depois a gente aprofundar sobre essas questões, principalmente batendo na tecla da educação, que é a nossa intenção aqui. Prazer tê-la aqui. Prazer também estar contigo aqui, Antônio, neste nosso programa Democracia. Pois é, eu estou no Detran há quase 4 anos e um pouquinho, né, nesse início do governo, né, desse novo governo do Eduardo Leite, e aqui eu estou para trazer para o Detran, acrescentar, né, contribuir com a educação para o trânsito, né? Estou aqui para colocar a nossa escola pública de trânsito, né, que já está online, mas ao vivo, recebendo milhares de gaúchos, crianças, jovens, empresas, enfim, todos os públicos, os atores deste trânsito, desse espaço público que tem tantas pessoas, né? A gente acha que trânsito muitas vezes são máquinas circulando no asfalto, nas ruas e nas avenidas. Trânsito é vida, de pedestre, de passageiro, de motorista, de ciclista, de condutores. Então, eu acho que por aí nós podemos começar essa conversa, né? Trânsito não são números, são vidas, são pessoas que têm famílias, que têm amigos. Então, é disso que nós vamos falar, de vida. E é por isso que eu estou no Detran e continuo na Fundação Tiago Gonzaga, sendo presidente voluntária, né? Para levar e contribuir com os gaúchos e com, quem sabe, aí um pouco do nosso Brasil, para tirar essa chaga de estar em 5 países piores, os que mais matam no trânsito do mundo. A gente quer ser campeão, eu digo aqui, os gaúchos querem ser campeões com o Grêmio lá no futebol, com tantas coisas boas que a gente quer ser campeão com a nossa seleção no Brasil. Agora, não campeão em número de mortes no mundo, né? Então, é por aí, Antônio, que eu acho que vai iniciar esse bate-papo aí com a Giovana e com o Celso, né? Perfeito, perfeito. A Fundação Tiago Gonzaga é uma referência há muitos anos, né, aqui em relação à educação, à conscientização sobre o trânsito. Giovana Albo Rez, tu que és chefe de gabinete da IPTC, né, como é que é realizado o teu trabalho, né, em relação a isso que nós estamos tratando hoje, principalmente sobre a educação, né, e conscientização desses atores, como diz a Diza, que estão aí dividindo espaços de convivência e que muitas vezes ficam num espaço de competição que é bem ruim, né?
Sim, então, eu estou aqui, né, Antônio, há 21 anos, né, 25 anos de EPTC. Estamos aí dentro do município de Porto Alegre com um trabalho constante e permanente em termos de educação. Temos, vou dividir assim didaticamente para a gente falar algumas ações que são internas, né, que são programas permanentes desenvolvidos pela Educação para a Mobilidade, projetos de planejamento, de sinalização, de fiscalização e trabalhos coordenados com outros órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, né, com a própria DISA, aqui com quem nós estamos conversando, com o DETRAN, né, enfim, com outras ONGs. E temos também um trabalho, né, e dentro desse trabalho interno temos aí 13 programas permanentes de trânsito, né, programas que buscam conscientizar para a direção defensiva, para adequação e regulamentação e cumprimento das normas de circulação do trânsito, para um sentido de coletividade, né, para o autocuidado, né, para o cuidado com o outro também, porque, né, estamos assim, desde que nós saímos de casa, nós estamos falando de mobilidade, seja como pedestres, seja como condutores de veículos, né, ou que a gente esteja de carona ou num ônibus, numa lotação, né, andando de bicicleta, nós estamos circulando, estamos falando de mobilidade e do cuidado que nós temos que ter nesse espaço público, né? E existem outras ações também que talvez não sejam tão visíveis, né? Mas são os compromissos que nós assumimos, né? A partir até lá do que a gente já tem no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 1º, no sentido de que a segurança no trânsito é um dever de todos, né? Então é uma responsabilidade compartilhada por todos os órgãos de trânsito e por todas as instituições. E temos então, né, compromissos assumidos com o Senatran, termos de compromisso. Temos o cumprimento, né, a busca do cumprimento da lei que fala da política nacional de redução de acidentes de trânsito, o Penatrans, né, temos interlocução com o CETRAN, com o DETRAN, Polícia Rodoviária Federal e por aí vai, Polícia Civil, né? Então, assim, um trabalho conjunto, né? Temos o programa Vida no Trânsito, onde nós também participamos, que é um programa muito importante de identificação dos sinistros, as causas que levam aos sinistros, né? Que né, o DETRAN também faz parte aqui conosco. Então, temos, na verdade, vamos assim dizer, duas esferas, né? Que se complementam, que são ações externas, de a gente chegar nas pessoas, buscar esta conscientização, esta prevenção, principalmente, né? E, infelizmente, quando ela não ocorre, a gente buscar saber onde aconteceu, por que aconteceu e como é que nós podemos melhorar esse espaço público e o comportamento, né? E aí, junto também com o compromisso compartilhado, né, de responsabilidade, de segurança, junto com os outros órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Muito bem, Giovana, nós vamos aprofundar exatamente isso. Interessante acompanhar, né, em relação aos acidentes, o perfil, as causas, por que as coisas acontecem, né, quando está mal, quando está bem. Vamos falar agora com o Celso Alves Mariano, mais uma vez presente aqui virtualmente no nosso Democracia, porque ele está falando de Curitiba. Não é isso, Celso? E eu queria começar te perguntando sobre o trabalho que tu realizas aí através deste Portal do Trânsito. Prazer tê-lo aqui de novo. Prazer revê-lo, Antônio, conversar novamente contigo. É uma grande honra, mais uma vez, estar ao lado da DISA, essa figura que é tão respeitada no Brasil inteiro, viu, DISA? Tu disseste há pouco aí, né, do Rio Grande do Sul e tal, e quem sabe do Brasil pode ter certeza que no Brasil, em qualquer lugar onde cite o teu nome, as pessoas têm uma boa ideia, pena que não é mais ainda, né, porque o trabalho que vocês fazem na Fundação Tiago Gonzaga é realmente muito, muito admirável, é um prazer para mim estar aqui ao teu lado. Giovana, que estou conhecendo agora, gostei muito do que tu disseste aí sobre o Vida no Trânsito, sobre essa visão de que trânsito é mobilidade, nós esquecemos isso, né? A gente fala em trânsito que está tão restrito a esses significados do automóvel e dos problemas, por isso eu gosto muito da visão da DISA quando diz, né, que trânsito é vida.
E é isso que nós acreditamos. O propósito do Portal do Trânsito, Antônio, então respondendo a tua pergunta, o Portal do Trânsito é uma extensão da Tecnodata Educacional, dos projetos educacionais que a gente tem na área de trânsito, é justamente mostrar para as pessoas que do trânsito todos participamos. E não é porque o trânsito é democrático, é uma condição sine qua non. Se você é ser humano, está vivo no planeta Terra, você está no trânsito. De uma forma ou outra, você está influenciando no trânsito, está sofrendo influências do trânsito e colhendo os seus benefícios, que afinal de contas nós construímos o nosso progresso, né, em função da mobilidade, por isso que é tão íntimo com qualquer atividade que nós pensarmos da humanidade, em qualquer nível, em qualquer época, e também colhemos os problemas, que não são pequenos, né? Disa lembrou bem aí, estamos aí numa lista terrível, né? Sempre aí entre o quarto, quinto, sexto país com o trânsito mais violento do planeta. Então nessa toada aí, nessa pegada de que trânsito é uma coisa universal, é um dos bens sociais mais sérios que nós temos, né? Todos estamos mergulhados aí, inseridos, e todos temos os direitos a usufruir da parte boa e temos responsabilidades tanto para garantir que tudo que aconteça seja realmente bom dentro de procedimentos que resultem sempre em segurança, e temos o outro lado da responsabilidade, que é de nós assumirmos as nossas culpas, os nossos defeitos, as nossas falhas, inclusive para melhorar a fiscalização, inclusive para melhorar a educação, a sinalização e assim por diante, porque, obviamente, se estamos há tantos anos figurando numa posição tão ruim nessa lista, é porque ainda falta muito a fazermos, ou porque algumas coisas nós não temos tido, de fato, sucesso. Talvez não estejamos fazendo certo. Então é com esse objetivo que é desenvolvido o trabalho lá no Portal do Trânsito, que é um misto de portal de notícias e de análise crítica, né, de abertura de espaço para mostrar as boas soluções, mas sobretudo para discutir que trânsito nós queremos, para onde estamos indo, porque simplesmente deixar acontecer, ir ao sabor dos ventos, já vimos que não dá certo. É preciso intervenção. Para isso, é preciso primeiro conhecer daí o papel fundamental, importantíssimo da educação. Muito bem, muito bem. É que trânsito que queremos e que tipo de vida, de civilização, né, nós estamos falando nessa parte tão importante. Disa, eu queria voltar com o perfil que eu falei aqui na abertura, que fala sobre as principais vítimas, né? Fala em motociclistas, e a gente acompanhou aí a partir da pandemia, então, um aumento muito grande, né, nas ruas, né, das motos, muita gente trabalhando com elas e cumprindo metas e, portanto, né, precisando andar muito e se deslocar rapidamente. Nós temos jovens e indivíduos do sexo masculino, homens, portanto, jovens. Isso é um ponto, né, um objeto de estudo e de trabalho de vocês na Fundação, imagino também no Detran. Com toda certeza, né? Infelizmente, este perfil não é só no Brasil, né? Os jovens são as principais vítimas no mundo, ainda é a principal causa de morte de jovens por causas externas, o trânsito no mundo, mesmo em países onde já os números são muito inferiores aos nossos, né? E eu digo números de vidas, né? É muito difícil falar em números quando se está tratando de vidas, né? Cada vida é tão importante. Mas os motociclistas, sim, por conta de toda a fragilidade, né, que é estar numa moto, pilotando uma moto, diferente de um automóvel, de um caminhão, enfim, de um veículo que tem uma lataria que o protege. Ali o para-choque, como eu digo, é o próprio condutor da motocicleta, né? Infelizmente, nós temos trabalhado essa questão. Eu acho que ainda estamos muito aquém, né? Sejam departamentos de trânsito do nosso país, como o Detran, sejam empresas de transporte público de municípios, como a IPTC, a Fundação Tiago Gonzaga também cumpre o seu papel como uma organização não governamental que tem trabalhado essa questão, né? Mas nós temos
trazido isso também como uma responsabilidade do poder público, é claro, né? Mas também da própria sociedade, né? Não é possível que nós não tenhamos que nos comprometer quando pedimos uma teleentrega. Nós queremos pressa, nós queremos, independente se está chovendo, é noite, enfim, tem cerração, não interessa o clima, a pressa. Então, são 3 pontos que tem que trabalhar, né? Com os próprios motociclistas, sim, com a conscientização da sua vida, que é mais importante, que eu entrego encomendas, não entrego a minha vida. Nós temos até uma campanha nesse sentido na Fundação, né? Eu entrego encomendas, não entrego a minha vida. E para quem pede encomenda, então, pensar nisso, deixar prontinho o cartão de crédito ou o dinheiro já separado para aquele motociclista, quando chegar, aquela teleentrega chegar, não ficar esperando na porta e atrasando a próxima, e a pressão do seu patrão, né? Do empregador, que também tem que ter essa consciência de não pedir pressa, né? Porque é uma vida que está ali sobre aquelas 2 rodas. Então são as 3 pontas, né? O motociclista, os usuários, né? Os que pedem a teleentrega e os empregadores. Se essas 3 pontas não estiverem afinadas, de nada vai adiantar todo o esforço. É claro que a sociedade como um todo também tem que ter mais respeito com os motocicletas, né? Eu vejo muitas vezes pessoas dizendo: olha aí, mas que maluco, cortando, fechando, né? São os malucos. Só que, quando a gente pede uma teleentrega, a gente está provocando aquela pressa, aquele cortar, aquele andar pelo meio dos carros circulando, que não é proibido, não está proibido no Código Brasileiro de Trânsito, no CTB, né? No Código de Trânsito Brasileiro. Então, isso é muito importante, a consciência de todos. E, claro, o poder público, as ruas bem pavimentadas, para que esses motociclistas não andem se expondo mais ao risco do que deveriam. Enfim, é uma questão de educação, mas eu sempre digo que um técnico frio de trânsito diria, são os 3 E's no trânsito que tem que andar juntos. Engenharia, que a IPTC também entra nesta área da engenharia, né, da sinalização, enfim, das pavimentações, esforço legal, que é a legislação, e a educação. E é na educação que eu acredito que vai ser a grande virada de chave para nós tirarmos o nosso país dessas frias estatísticas que nos colocam entre os piores do mundo. Sem dúvida, muito bem. Engenharia, né, a legislação, educação, a engenharia e nas leis, né, há sempre uma certa limitação, mas a educação tem um potencial enorme, né, Giovana, para a gente aproveitar, aprofundar. Eu queria, porque a IPTC, ela está aqui há muitos anos já, né? E eu acho que todos reconhecem e reconhecemos, portanto, os avanços, né? Tem gente que até ironizando fala, antes da IPTC era mais tranquilo para fazer coisas erradas, não, naturalmente. Hoje nós temos regras, nós temos profissionais ali que são qualificados para isso, para orientar e também educar, mas quando necessário, né, aplicar punições. Como é que a IPTC está, nesse período todo, conseguindo aí, avançar, reduzir em alguns aspectos as questões do trânsito? Porque nós temos, nós falamos das motocicletas, mas também nós temos não é uma novidade, mas que está crescendo bastante, que são as bicicletas, né? Até porque nós temos aí ciclovias sendo construídas, mas não temos ciclovias em todas as regiões, em todos os sentidos. Como é que vocês estão trabalhando com com o trânsito desse século, desse momento? Uhum. Eu acho que muito pertinente a tua pergunta, porque vou voltar um pouquinho no tempo aqui. A IPTC, ela surge praticamente junto, né, com o Código de Trânsito Brasileiro, ou, digamos, com os primeiros passos, né, da implementação do Código Brasileiro, onde ele tem, né, normas gerais, ele tem regras de circulação, ele tem penalizações, né, e tem diretrizes, né, para os órgãos aí do município, lá no artigo 24, colocando quais são as competências, né. Então,
digamos assim, que a EPTC, ela, obviamente, ela iniciou e ela foi implementando, né, à medida que estamos mudando, ainda continuamos mudando constantemente interpretações aí sobre o Código de Trânsito brasileiro, mas ela foi crescendo junto com isso. E acho que tem uma outra questão importante, histórica, que as cidades estão mudando, né? Os espaços públicos e a forma de convivência nas cidades está mudando. E nesse sentido é que existe um desafio, né, para todos os municípios, né? Eu vou falar aqui um pouquinho mais dos municípios, porque se a gente pensar também que nós temos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, temos uma municipalização do trânsito de 498 municípios. Mas se nós formos para o resto do país, nós não temos isso, né? Eu estava há pouco tempo aí no grupo de trânsito, no grupo de estudos de trânsito da OAB, participando com colegas, e havia o relato de que em alguns outros estados nós tínhamos aí 3 ou 4 municípios, né, num determinado estado, com municipalização do trânsito, portanto, conseguindo, né, de forma muito precária fazer a implementação da política pública, né, de trânsito e de mobilidade. Então, assim, acho que a EPTC ela vem crescendo com a cidade, mas eu acho que tem um dado que pode nos representar muito bem em todo aquele esforço que todos na EPTC, independente da área em que nós estejamos, quando nós entramos aqui, né, nós passamos a compreender o nosso papel, né, de que quando nós estamos, inclusive, fora da EPTC, não estamos a trabalho, nós permanecemos pensando no trânsito e permanecemos pensando na mobilidade, que são alguns dados, né, acho que a Disa falou de forma muito apropriada que nós não podemos falar de números, né, somente de números, mas eu acho que tem um dado que é muito significativo, que é o seguinte: Porto Alegre, né, o município de Porto Alegre aderiu à década de ação para o trânsito, né, para uma política de trânsito mais segura, né, da segurança, né, e o que acontece? Nós tínhamos lá, em 1998, perdiam vidas em Porto Alegre 199 pessoas por ano. Bom, antes de fechar a década de ação para o trânsito, né, para a segurança, nós chegamos 2 anos antes a 76 vidas perdidas. Continua sendo um péssimo número. É péssimo. Nós só vamos chegar a um número bom quando nós tivermos 0 vidas perdidas e também 0 lesões, né? Porque a gente às vezes fala bastante da vida perdida, mas às vezes uma pessoa perde uma funcionalidade, né, perde uma capacidade que vai impactar em toda a sua família, em toda a sua rede, né? De todo tipo. De todo tipo, não é? Então, assim, a EPTC, nós continuamos construindo, temos aí, como eu falei, 13 programas permanentes de educação para o trânsito, temos o programa, e entre eles temos aí, a Disa também falou do perfil, né, e nisso é uma realidade aí no estado e no município também, que é a questão do motociclista, né? Os motociclistas, eles são, infelizmente, o primeiro perfil, né? Jovens entre 25 e 35 anos que estão envolvidos em sinistros, seguidos imediatamente de idosos, de pedestres idosos. E aí a relação que nós estamos enxergando é motociclistas e idosos, pedestres envolvidos nos mesmos sinistros, né? Então, se nós formos, digamos assim, fazer um enfrentamento e a conscientização de pedestres idosos, né, já temos uma boa, talvez, chance de reduzir sinistros e acidentalidade. Motociclistas isoladamente também e juntos mais ainda, né? Então, temos aí o projeto Motociclista Seguro, temos blitz educativas, onde nós paramos, né, os motociclistas, não para fazer necessariamente uma abordagem de fiscalização, né, de aplicação de uma penalidade, de um auto de infração, mas em que nós verificamos as condições daquela moto. Muitos estão né, trabalhando, fazendo teleentrega e estão num veículo sem condições, além de não ter habilitação. Enfim, então, é feito toda uma orientação, todo um acompanhamento, né? E temos o projeto Pedestre Idoso, um pedestre que existe há muitos anos, de conscientização, onde nós vamos até grupos, vamos até as universidades, grupos de gerontologia, né? E fazemos toda uma conscientização de cuidado, de autocuidado, de travessia, né? Tivemos a partir dos dados, por exemplo, que nós colhemos em relação aos idosos, percebemos que uma das situações que causava maior número de atropelamentos em idosos era em dias de chuva, né, a pouca visibilidade.
Então, bom, vamos fazer o seguinte, vamos distribuir, né? Claro, junto com outras ações, não é só a entrega de um produto, né? Vamos fazer, então, uma conversa e vamos também fazer a entrega de um guarda-chuva transparente, né? Para que ele, quando utilize, né? Consiga enxergar ao seu redor e consiga ser melhor enxergado, né? Um motorista, uma pessoa que está conduzindo, né, minimamente consegue entender, bom, é um idoso, vai ter mais dificuldade de travessia, vai andar mais lentamente, né? Enfim, são pequenas ações, mas que felizmente vêm surtindo efeitos, né? Por exemplo, a gente tem vítimas fatais em abril de 22, a gente não tem hoje ainda os dados de maio, mas vítimas fatais nós tivemos em abril de 22, 9 pessoas. E nós temos em abril de 23, 4 pessoas. Então, 5 pessoas nós conseguimos, né? 5 pessoas, 5 famílias, 5 parentalidades, né? Conseguimos de alguma forma reduzir. Como eu falei, o número sempre será 0. E a outra questão que tu falaste, eu acho que é bem importante também, estou me estendendo aqui um pouquinho, mas é a questão que tu falaste das ciclovias dos ciclistas, né? Então, a cidade mudou. Nós pensamos hoje novas formas de deslocamento, né? Por questões ambientais, por questões econômicas, por questões de escolha pessoal, né? E aí nós temos que pensar projetos nisso. Então, eu vou destacar um que eu acho que é bem importante, que são a questão que é, inclusive, um trabalho, né, pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, que a EPTC faz parte também, nós estamos vinculados a essa secretaria do município, que é a questão do ponto cego nos ônibus, né? Fazer uma identificação para o ciclista, por exemplo, nos ônibus, né? Tivemos agora entrega de muitos ônibus na frota, agora no sábado, e todos foram adesivados com o local onde é o ponto cego. Então, naquele local, o ciclista ele sabe que se ele estiver naquele local, por todo o tamanho, né, do veículo, do ônibus, ele não vai ser enxergado pela tripulação. Claro que, por outro lado, também temos trabalho com a tripulação de conscientização, né, de cuidado, de como buscar, né, prevenir acidentalidade com ciclistas, né? Então, assim, se tu me perguntares, assim, vamos ficar muito tempo aqui conversando, porque nenhuma ação é isolada. Se eu penso ciclista, eu tenho que pensar a tripulação do ônibus, eu tenho que pensar o pedestre. Então, esse é um trabalho aí de bastante, assim, complexo e Sim. bastante enredado, digamos assim. Nenhum trabalho da EPTC pode ser visto isoladamente, e também nem o trabalho da EPTC, porque nós temos, né, até outras secretarias e outros segmentos que precisam estar em acordo, né? Como disse a Diza, tem uma engenharia, tu tem uma legislação, né? Por exemplo, aqui é uma casa onde as leis, né, são criadas, e tu tem que ter todo um trabalho, né, de cuidado com a cidade, né? Que é da prefeitura, do estado, do governo. Mas nós vamos aprofundar na sequência. Eu não sei se já estamos aí no momento da nossa virada, ou eu posso seguir com o Celso um pouquinho mais. Estamos no momento da virada. Celso, segura um pouquinho, porque eu tenho várias provocações aí para te passar. Tem um combo aqui que eu estou recolhendo aqui ao ouvir a Diza Giovana, e eu quero te passar aí umas batatinhas quentes aí, mas para te, né, colocar para nós e a gente tentar decifrar algumas questões que são importantes, que a gente vem falando há muito tempo e tem que continuar, né, batendo nessa tecla. Nós vamos então para um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Democracia, hoje tratando do Maio Amarelo e a educação para o trânsito. Nós estamos de volta com o programa Democracia, hoje falando sobre o Maio Amarelo e a educação para o trânsito. Conversam com a gente a diretora institucional do DETRAN-RS e presidente da Fundação Tiago Gonzaga, a Diza Gonzaga. Também a chefe de gabinete da EPTC, Giovana Albo Rez. E o diretor do Portal do Trânsito, Celso Alves Mariano, que para quem eu vou passar as próximas questões, mas antes eu queria aqui a Diza
Gonzaga na tela. Diza, eu sei que tu tens compromisso, né, em razão do teu trabalho no Detran, mas quero te agradecer e queria que tu passasse a última mensagem, então, para encerrar a tua participação, por gentileza. Mas agradecer esse espaço fantástico que é o programa Democracia. Eu já tive a oportunidade de estar aqui contigo, sei do alcance e da competência do teu programa e da forma com que tu conduz ele. Então, assim, agradecer esse espaço fantástico de poder colocar aqui um pouco do que a gente imagina que é um trânsito mais seguro, menos violento, mais fraterno, onde a gente tem assegurado o direito de ir e vir sem que isso signifique ficar no meio do caminho. Trânsito é vida. A gente não pode mais associar o trânsito à violência, ao engarrafamento, à buzina, à tristeza, a perdas, enfim, sequelas, a sinistros, até a palavra é sinistra mesmo, mas ficou, né? O acidente hoje é chamado de sinistro. Então, trânsito é vida, nós temos que mudar esse conceito, virar essa chave e termos um trânsito mais humano, menos violento. Afinal, é neste espaço público que a gente chama de trânsito, onde todos se encontram, ricos, pobres, negros, brancos, índios, todas as pessoas igualmente se deslocam, sejam a pé, de bicicleta, no automóvel, no caminhão. Então, é isso. Esta é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui nesse programa tão especial, conduzido maestralmente por ti, Antônio. Agradecer do fundo do coração a compreensão e aos colegas que estão aqui, a Giovana e o Celso, que estão abrilhantando esse programa. Muito obrigada. Eu que agradeço, Diza Gonzaga, pela tua participação e te dou os parabéns, né, por todos esses anos de luta e de militância nesta área, um trânsito mais humano. Muito bem colocado. Muito obrigado e até a próxima, né? Até o próximo encontro. Vamos contar sempre até contigo. O próximo encontro. Obrigada. Muito bem. Celso, vamos lá com algumas questões que imagino que estejam todas dentro da tua área, né? Do portal, da discussão, do debate, que são as causas, né? Porque nós temos esse espaço, que é um espaço ocupado por pessoas, né, acima de tudo, mas que utilizam veículos, seja uma bicicleta, uma moto, né, que estão no transporte coletivo e que utilizam as vias para se deslocar, e isso, como tu já colocaste no início, não é uma opção, né, é uma obrigação nossa, é assim que a vida, né, corre, né, e é assim que nós nos transportamos e transportamos mercadorias, né, no caso, principalmente das estradas, onde muitos acidentes também acontecem e muitas mortes, né, se derivam dali. Mas, Celso, o que já pode, ao longo da tua experiência, dos estudos, né, das entidades, das instituições que atuam nesta área, o que a gente pode falar sobre as causas, como enfrentar isso? Se discutiu muito a questão de engenharia, de mudanças de regras, legislação, educação, velocidade máxima, mínima. Aonde que nós temos ainda espaço para avançar? Excelente pergunta. Complexa, eu sei. Porque são respostas assim que elas têm um lado muito simples, porque na verdade o trânsito é um grande conjunto de coisas muito simples a serem feitas. Mas como elas acontecem todas ao mesmo tempo, de uma forma absolutamente imprevisível, porque, né, só abrindo um parênteses, não dá para você previamente combinar e esperar que aconteça de, por exemplo, na tua próxima viagem de Porto Alegre até o litoral, a freeway estar apenas com uns veículos desse tipo, com essas e essas pessoas, ou com pessoas que estão com esse ou aquele temperamento ou momento de suas vidas. Tudo isso acontece num grau tão elevado de combinações que gera uma matriz sobre a qual temos nos debruçado ao longo dos anos, né? Toda a inteligência da engenharia, os estudos do comportamento humano, da sociologia, da psicologia, os pedagogos, os educadores, e não tem uma fórmula mágica, porque as soluções se tornam complexas pela maneira com que nós utilizamos o trânsito. Entretanto, é plenamente possível conseguirmos esse trânsito humanizado.
E nós temos experiências muito contundentes. Há pouco, né, as meninas aí falaram, as gurias, falaram sobre década mundial de ações, sobre o programa Vida no Trânsito, sobre o poder que a educação tem, e lembremos que tudo isso vem numa sequência de experiências ao longo de décadas. Nós já temos o trânsito esse configurado com base no veículo automotor, né, que é o principal sinônimo de trânsito ainda para o senso comum, é pouco mais de um século. Né? Isso, se compararmos com a evolução da humanidade, é um cisquinho. Sim. É ontem que nós começamos o trânsito assim, e ele já está tão complicado desse jeito. Quer dizer, nós permitimos que ele ficasse complicado, mas nós aprendemos bastante. E tem vários países, na Europa, por exemplo, onde aconteceu as chamadas décadas de referência de ações, ao que deu origem à primeira década mundial de ações, a segunda, né, que estamos vivenciando, e que mostraram que é possível diminuir muito a violência no trânsito, de aumentar muito o conforto, né, diminuir bastante o estresse, de utilizar de forma mais inteligente. Mas, como o trânsito tem essa natureza complexa, é todo mundo junto, misturado, e isso dá esse tom da democracia, mas nós não podemos ficar só na visão romântica. Né? Isso aí é ótimo para a gente pegar um gancho e ver, pô, o trânsito é vida, como diz a Disa, tá? Absolutamente correto. Mas é bem por isso que ele é complicado, porque eu tenho que lidar com a ansiedade de um que está compartilhando o mesmo espaço com outro que está tranquilo, alguém que está só passeando e outro que está desesperado. Alguém que está tranquilo porque tem habilidade, fez um curso de formação de condutores num bom CFC, como é a grande maioria dos CFCs do Rio Grande do Sul, minha terra natal. Então, eu falo não só pelas minhas paixões pelo meu estado, mas que conheço, de fato, o processo de formação de condutores aí é o melhor do Brasil, mas ainda assim nós temos gente que está habilitada, mas que não tem, de fato, toda aquela habilidade. Isso no caso das motos, então, para trazer aí um dos principais problemas que tu levantaste, Antônio, e que estão refletidas nas páginas do Portal do Trânsito ali, se você for procurar as referências, só confirma isso, né? Os motociclistas são os que mais se envolvem em acidentes. A formação de motociclistas é uma temeridade o que a gente faz. Né? Não tem aula na via pública, é um adestramento para passar na prova prática do Detran. E um detalhe, não tem problema nenhum aí, não estou dizendo que o Detran não faz corretamente, a autoescola também poderia receber uma pressão, mas por que então não formam melhor? Porque a autoescola, o Detran, eles estão fazendo o que a nossa lei determina. Então o furo é mais embaixo. Nós precisamos dar alguns passinhos atrás e ao nos perguntarmos que trânsito nós queremos, nós temos que corajosamente tomar algumas decisões. Por exemplo, não dá para continuar formando motociclistas assim. Ou, que é uma outra coisa, que é um mecanismo bem bacana que existe e que também não é cumprido, por exemplo, é entregador, é motofretista, então é condutor profissional. Então está naquela lista de cursos de especialização de condutores, assim como é para transportar cargas indivisíveis, produtos perigosos, transporte escolar, transporte coletivo, transporte de emergência. Pois é, mas e o motofretista? E o mototaxista? Que é uma coisa eu acho que é meio estranha no Rio Grande do Sul, mas tem várias regiões do país onde tem. Não, também está lá na resolução. A resolução diz que existe um curso profissionalizante, mas que não é feito por quase ninguém, porque não é quase fiscalizado, porque é uma lei difícil de ser aplicada. Mas então, peraí, já dizia o Marquês de Beccaria, só para trazer uma... Provavelmente você que está nos assistindo não ouviu falar, eu vou explicar. Cesare Banessana escreveu em 1764 um livro que até hoje é referência para o pessoal aí da área de direito, quem pensa em legislação. Ele escreveu um negócio fantástico que serve como uma luva para nós hoje. Ele disse assim: mais vale uma pena, uma punição branda, mas que efetivamente é aplicada, do que o terrível suplício de uma ameaça, de um castigo terrível que nunca chega. Nós fizemos isso aos montes em várias partes da legislação brasileira.
No trânsito está cheio disso. Só para te dar um exemplo, a punição mais severa que nós temos no trânsito em relação ao condutor é a cassação da CNH. A suspensão é quando você chega àquele número X de pontos, que aliás acabou de ser afrouxado, já, né? Demonstra aí com que seriedade nós tratamos o tema. Daí, ou você cometeu uma infração do tipo que dá suspensão direta, como, por exemplo, exceder a velocidade máxima em mais de 50%. Você pode ter 0 pontos no prontuário, você é suspenso. A suspensão é o seguinte, o órgão de trânsito pega a sua CNH, pendura num ganchinho e diz, agora você está de castigo. Você tem que ficar 6 meses sem dirigir. Depois daquele tempo sem dirigir, 6 meses é referência, pode ser, né, mais ou menos. Depois de você ficar esse tempo sem dirigir, depois de fazer um curso de reciclagem, pode ser online, inclusive a Tecnodata é uma das empresas que oferece o curso online. Vê que quanta facilidade para o infrator, mas tudo bem, né? Então a lei prevê, tá ok, tá tudo certo, pode fazer o curso online. Depois de pagar a taxa lá para o Detran, por conta da remissão, do processamento dos dados, a tua CNH volta para ti e tu pode sair por aí, inclusive cometendo outras infrações e sendo suspenso outra vez. E outra, e outra, e outra, e outra. Bem, tem alguns castigos algumas infrações mais graves que podem te levar a uma cassação. A cassação, diferente da suspensão, é o seguinte, pega a tua CNH e rasga em pedacinhos. Antônio, a tua CNH não existe mais. Esse é o maior castigo que nós temos. Só que olha os detalhes. O que acontece se alguém que está suspenso for pego dirigindo? É cassada a CNH. E o que acontece se alguém que está cassado for pego dirigindo? É incrível, a pena é mais branda. Você paga uma multa por estar dirigindo sem habilitação. Então, nós temos vários problemas que vêm de distorções. Estou dando exemplos aqui da área de legislação, na área de engenharia, tem outros tantos, né? Porque uma curva onde tem lá uma placa, reduz a velocidade, curva perigosa à frente, é uma homenagem à nossa, talvez, incompetência, né? E na educação, Antônio, só para encerrar meu comentário, já que estamos no Maio Amarelo, que é uma campanha brilhante, que ótimo, que bom que tem. Mas nós temos um problema aí. A gente faz muito bem as campanhas e faz quase nada de programa de educação. Trânsito é todo dia, não é só no mês de maio, no Dia Mundial das Vítimas. Educação de trânsito efetivamente é algo diferente do que nós temos visto. Só preciso fazer um parênteses aqui para a audiência. Eu sei que o Detran do Rio Grande do Sul e sei que a PTC tem programas muito consistentes, sei que Porto Alegre está muito bem servida pela EPTC e que o Rio Grande do Sul, onde o Detran tem poder de decisão, também está bem atendido. Mas nós estamos falando de uma capital do estado. Aí no Rio Grande do Sul tem um monte de municípios que não estão no Sistema Nacional de Trânsito. No Brasil é só 30%. Então, o que a gente espera de um pequeno município onde também tem trânsito, onde também morre gente no trânsito? Um pequeno município no interiorzão do Brasil que tem índice de violência altíssimo. Falta muito para nós chegarmos lá. Muito bem, eu acho muito bem. Eu provoquei e tive o retorno aí por parte do Celso dessas colocações todas, né? Giovana, o Celso estava falando em campanhas, né, diferente de programas, mas a PTC, pelo que eu lembro, o número são 13 programas, ou em torno disso. Nós estamos falando em educação, mas o Celso também colocou, né, e eu quero te repassar a importância do rigor também, porque em muitos momentos, e questionando a própria legislação, e nós estamos falando de um código que já sofreu modificações, né? Ele é de 97, se eu não me engano, já sofreu modificações. Mas como compor tudo isso, principalmente, né, harmonizando ou combinando educação com rigor também, né? Com a punição, com a multa, né, ampliar isso, né, para termos resultados mais concretos. Então, eu vou acho que eu vou começar essa tua colocação citando um exemplo e algo que eu passei como condutora de veículo. Eu já dirijo há alguns anos, agora eu vou me entregar aqui, dirijo já há uns 30 anos, mais ou menos.
E eu recordo que quando eu comecei a dirigir, né, isso logo que o Código de Trânsito Brasileiro estava entrando em vigor, ele é de 97 e entra a vigência dele em 1998. Opa, desculpa, antes, estamos errando aqui as datas, né, 93, né, de 93. Mas, enfim, eu já era motorista, né, e eu recordo que houve talvez tu vá te recordar disso também, de que havia uma grande discussão sobre o uso do cinto de segurança, né, e se era, passou a ser, né, obrigatório o uso do cinto de segurança, e houve um período, então, que a população discutiu, né, discutiu com os gestores de trânsito, discutiu com os órgãos de trânsito, e, enfim, de um modo geral, né, se discutiu ou se colocava é arriscado, não, é mais arriscado usar o cinto, não é, enfim. Então, assim, eu acredito que educação, experiência, né, e a fiscalização, elas vão andar sempre juntas. E o planejamento também, né, a engenharia e o planejamento, os 3 E's que a Diza comentou antes. Mas a questão é a seguinte, temos que pensar a prevenção, né, temos que pensar a fiscalização e temos que pensar a repetição de comportamentos seguros constantemente, né? Então, assim, se a gente pensar também o próprio Código de Trânsito Brasileiro, ele tem uma divisão, né? E às vezes eu acho que a gente olha apenas lá para, digo a gente de um modo geral, né? Algumas pessoas olham somente para onde tem a fiscalização, as penalizações, que elas são importantes porque, infelizmente, às vezes é desta forma que as pessoas sentem, né? Algumas pessoas sentem desta forma a repreensão como uma forma de correção, né? Mas existe também a parte da engenharia, onde tem, né, a grande parte de dever dos órgãos de executivos de trânsito, de pensar prevenções, de pensar sinalizações, né, aí de acordo com o Manual Brasileiro também de sinalização, e nós temos toda uma questão de interpretação e de educação e de interlocução com a sociedade e com outros órgãos, quando nós temos lá a primeira parte do CTB. Então, a gente tem que pensar, nós temos que pegar esta origem, né, essa cara que o CTB tem, né, que são 3 momentos, e temos que repetir ela para o nosso dia a dia, né? Bom, como que nós vamos fazer isso? Nós temos também, como o Celso estava falando, da municipalização e de, infelizmente, termos alguns órgãos né, alguns municípios que sequer têm um órgão executivo de trânsito, ou que tem ele misturado com outras secretarias, ou que não tem, talvez, condições de priorizá-los, né? Mas nós temos que repetir esta ideia, né, de educação, fiscalização e engenharia, né? Então, assim, eu vou dar um outro exemplo aqui, que eu acho que, às vezes, através do exemplo, a gente consegue enxergar melhor, né? Nós temos aqui o Observatório de Mobilidade. Vou aproveitar aqui já para deixar o pessoal quiser consultar também, Sim. Que é no eptctransparente.com.br, nós temos o Observatório de Mobilidade. Temos vários dados ali, e a partir desses dados, então, de acidentalidade, né, desta pesquisa, e aí, lembrando lá no início do programa, eu falei do PVT, então, esse Observatório de Mobilidade, essa equipe que trabalha fazendo o levantamento desses dados, né, está ligada ao programa Vida no Trânsito, né, a essa coordenação desse programa também. Então, assim, esses dados, a gente levanta esses dados, verifica as causas do acidente. Bom, então eu tenho ali a engenharia pensando as causas do acidente. O que nós temos que melhorar? Bom, vamos melhorar, por exemplo, a sinalização, vamos intensificar a fiscalização no determinado local, né? Ou mesmo, por exemplo, nós temos as resoluções do CONTRAN que falam, que colocam para o órgão de trânsito quais são os critérios, por exemplo, para a colocação de lombadas eletrônicas, né? Então, não surge do nada, eu vou colocar uma lombada eletrônica aqui. Estamos falando de fiscalização, estamos falando de limite de velocidade, né? Então, através de alguns desses dados, né, dados também de volumétricos, de veículos, de pedestres, com os de acidentalidade, temos aí, então, a fiscalização. E temos, obviamente, a educação, né? Bom, temos que fazer uma campanha, temos que aumentar um programa, né? Nós temos o programa CNH mais Cidadã, né? Temos programas de escola amiga da IPTC,
onde nós, já desde as primeiras séries iniciais, nas séries das escolas municipais, trabalhamos com as crianças, aí, por exemplo, em convênio com outras secretarias, em convênios com o Detran, convênios com a Fundação Tiago Gonzaga, né? E, enfim, então, veja que a partir de um dado, né, nós temos, na verdade, né, me colocar, como a EPTC trabalha a fiscalização e a educação? Não, na verdade, nós temos que trabalhar sempre as três coisas juntas, né? E eu acho que o maior desafio dos gestores de trânsito, né, é conseguir acompanhar estas mudanças e conseguir acompanhar as mudanças de sociedade, as mudanças de comportamento, né, as mudanças de necessidade de deslocamento, né, e conseguir aplicar essa ideia do Código de Trânsito Brasileiro, que nos dá as diretrizes. Aí temos também resoluções do CONTRAN, temos outras leis federais, né, a própria política de mobilidade urbana, nacional de mobilidade urbana. Então, assim, temos que pegar todo esse esforço legal, toda essa legislação, essas normas, e aplicar no nosso dia a dia. Criatividade, inovação. Eu gostei dessa história do cumprimento, porque dizem, quando há críticas, né? Mas, por outro lado, então, faz a coisa certa, né? Tá seguindo o que se espera de um bom motorista, também tem esse retorno, né, interessante. Tu te empolgaste, sim, mas esse entusiasmo é importante, né? Para quem trabalha numa área tão sensível, tão delicada. E eu quero te agradecer pela participação, então, Giovana, aqui no Democracia. Tá? E eu poderia deixar apenas Claro. Ok? Posso deixar apenas um convite para as pessoas, para a população. Nós vamos ter no sábado, pela manhã, sábado agora, dia 20, né, a partir das 9 horas, né, na Orla 3, ali no Guaíba, nós vamos ter uma caminhada com ações de conscientização para o pedestre idoso. Então, não são os idosos, né, mas todos nós, um dia nós, se Deus quiser, seremos idosos, né, venham participar, venham conversar conosco. Vamos ter umas outras ações ainda do Maio Amarelo. Claro, não é só no mês de maio que a gente faz, né, ações, já estamos aqui, mas também nós vamos ter o circuito urbano, dia 28 de maio, na Orla também, com simulação, né, de sinistros, de como se comportar numa situação de resgate, como se portar para ter aí menos riscos, né, mais segurança. E agradecer aí a participação, o convite, e pedir que as pessoas, né, continuem praticando, como diz o nosso presidente, que as palavras são dele, o autocuidado no trânsito, né, a percepção de autocuidado e a percepção de risco. Que a gente esteja, quando nós estivermos dirigindo, caminhando, que a gente procure, né, não se distrair, procure prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo e no outro. Certo? Giovana, muito certo. Muito obrigado pela tua participação e parabéns pelo teu trabalho e o da EPTC. Tá? Até o próximo encontro. Tá. Valeu. Celso, olha só, nós já estamos sobre a hora, mas ganhamos 2 minutinhos, né? Mais 2 minutinhos mesmo de acréscimo nessa partida aqui, né? Nosso árbitro, que é a produção. Mas eu queria 2 pontos e o teu encerramento também, porque nesses programas eu sempre comento sobre, que me chama muito a atenção, a questão da discussão sobre velocidade, né? Porque já que tu disses, né, todo mundo ao mesmo tempo, junto, misturado e imprevisivelmente se deslocando. Mas dá para se pensar e ser mais rigoroso em questão de velocidade? E o segundo ponto, se der para encaixar nesses 2 minutos, a questão, tu falou da formação de motociclistas, e tu não tem uma formação de motorista para andar nas estradas, né? De fato, acaba sendo na prática. Dá para reunir isso tudo junto e misturado em 2 minutinhos? Te agradeço. Dá sim. Nós temos, tem solução para tudo. Isso que é bacana, e cada vez que eu escuto alguém da EPTC, a Giovana estou conhecendo agora, mas tudo que ela fala é música para o meu ouvido, né? Quisera eu ver em todos os órgãos de trânsito das cidades Brasil afora essa energia, essa fonte tão fecunda de ideias, de criatividade, essa do guarda-chuva transparente, que coisa genial, né? Fazer abordagens para informar para o cidadão que ele está
ele está sendo visto quando faz coisas boas, né? E eu acredito que tanto a solução da velocidade, quanto todos os outros problemas do trânsito, vou pôr meio que num balaio só, porque eu acredito que tem uma receita básica, que é a receita da educação através do que a Giovana acabou de falar aí, percepção de risco. Eu tenho uma experiência pessoal com a metodologia aí, Educando Crianças para o Trânsito, mais de 1 milhão de crianças atendidas no Brasil inteiro aí através de um projeto da Tecnodata Educacional. Tem divulgação disso no portal do Trânsito, é fácil de ir lá ver. Imagino que o pessoal das escolas aí vai ter interesse de entender como é que é isso. Ela é baseada no fato de que as crianças que estão nesse grupo, né, de causas externas, as mais afetadas pela violência do trânsito, de 0 a 14 anos, é a coisa que mais mata, fora doenças. As crianças não se envolvem no acidente de trânsito porque não conseguem entender aquela lógica mínima do trânsito, da engenharia, da circulação, da movimentação, da sinalização. Essa não é a parte mais difícil. Difícil é a criança entrar em sintonia com a consciência de que aquilo ali é um ambiente que oferece riscos. É perceber o risco. E a gente cresce, deixa de ser criança e continua ainda com dificuldades de perceber os riscos. A velocidade é absolutamente só isso. Quem corre demais no trânsito não está percebendo o risco a que está exposto. Não está funcionando bem aquele mecanismo de autopreservação. E isso é uma função da educação. Eu acredito que a educação é capaz de mostrar isso. Às vezes, só uma informação bem comunicada já cumpre o papel da educação. Por exemplo, no Portal do Trânsito, essa semana, Antônio, saiu uma matéria mostrando um estudo do quanto de tempo a mais as pessoas perdem no trânsito porque a velocidade máxima baixou de 60 para 50, por exemplo. Coisa que tem acontecido em várias cidades, a capital do Rio Grande do Sul certamente não é diferente. É tão ínfimo, é tão insignificante, que quando a pessoa se dá por conta daquilo, ela começa a se sentir uma boba, uma idiota. Meu Deus, mas por que eu estou teimando tanto? Por que eu tenho tanta resistência a dirigir um pouquinho mais devagar se o benefício é tão gigante? E é mesmo. Por isso que eu digo que é uma questão da educação, porque daí nós não precisaremos ter em cima desse o peso do radar, da multa, da fiscalização. Nós teremos um cidadão disposto a seguir a regra. E aí, aquela placa de elogio, né, vai ganhar um outro sentido. E vamos ter aí, possivelmente, motivos para elogiar a maior parte dos condutores nas vias. Esse é o trânsito que a gente espera. Obrigado pelo convite, Antônio. Parabéns aí. Obrigado para a Bárbara e a Samara. Isso, as produtoras. Muito bom, Celso Alves Mariano, mais uma vez, Portal do Trânsito, né? Todos entrando lá, né? E conferindo o trabalho de vocês. Muito obrigado, Celso, mais uma vez pela tua participação. Obrigado. E, em especial, a todas as pessoas que nos acompanham no nosso Democracia até este momento. Agradecemos pela audiência. Nos encontramos no próximo programa. Até lá.